graça e paz. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chamam por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Baseado nesse texto que nós acabamos de ler, vamos compreender os impactos da morte e da ressurreição de Cristo para o relacionamento entre Deus e o homem. Nos tempos bíblicos, o Império Romano utilizava a morte de cruz para punir os criminosos considerados mais perigosos à estabilidade política e social do Império. Historicamente, a morte de cruz teve origem no Antigo Oriente e foi popularizada pelos romanos. Então era uma morte que os romanos popularizou. Então a pessoa sentenciada à morte sofria com cãibras, asfixias e dores intensas. Os judeus consideravam maldito todo aquele que era crucificado. Você pode conferir lá em Gálatas 3 e o versículo de número 13. Na cruz a pessoa morria lentamente em sufocação, esgotamento e hemorragia. Jesus foi condenado, tratado como criminoso de alta periculosidade. Sua crucificação foi um crime horrendo, o maior crime, podemos dizer assim, porque foi ele que se entregou por amor a cada um de nós. Judeus e gentios, religiosos e políticos se uniram para condená-lo de maneira injusta. Depois de ser julgado pelo Sinédrio por causa do crime de blasfêmia contra Deus e rebelião contra César, a condenação de Jesus à morte de cruz foi autorizada pelo governador Pôncio Pilatos. Em uma perspectiva teológica, pode-se dizer que a cruz de Cristo dividiu para sempre a história, em antes e depois. Esse evento impactou de forma abençoadora e definitiva toda a humanidade. Então é o seguinte, vamos falar aqui sobre 3 pontos. O primeiro, o impacto sobre a natureza. Então, aquele evento da morte de Cristo, como impactou a natureza. O impacto da forma como Jesus morreu e o impacto sobre a espiritualidade. O impacto sobre a natureza. Lá em Marcos capítulo 15, de 33 a 34, a leitura que nós lemos, os evangelhos, eles descrevem que antes de ser sentenciado à morte, Jesus passou por 2 julgamentos, um religioso e o outro civil. O sumo sacerdote Anás, ele foi quem abriu o primeiro julgamento. Lá em João capítulo 18, versículo de número 13 até o versículo de número 24, você pode conferir aí na sua Bíblia. Em seguida, Jesus foi levado ao plenário do Sinédrio para ouvir testemunhas que fizeram acusações contra ele e, por fim, a sessão da manhã de sexta-feira o condenou. Posteriormente, foi enviado ao governador romano Pôncio Pilatos, que o encaminhou a Herodes, que por sua vez debochou
de Jesus Cristo e mandou novamente para Pilatos. Jesus foi crucificado às 9 horas. Os evangelhos relatam que ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra, sua morte impactou a natureza. Olha o impacto que teve a morte de Jesus sobre a natureza. Meio-dia, a hora onde o sol brilha mais, foi o momento que houve trevas sobre a terra. Então a natureza demonstrou o lamento da criação. Tem um louvor bem antigo que diz assim: eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi um protesto ao crime do autor da criação, mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. Olha aí, o protesto da natureza, o impacto da morte de Jesus sobre a natureza. É chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Você vai conferir em Marcos capítulo 15 e o versículo 33. Então a morte de Jesus, meus queridos, desencadeou um abalo na natureza. Densas nuvens cobriram a terra na tarde daquela sexta-feira. Naquele momento, o universo inteiro se contorceu de dores. O sol escondeu o seu rosto e houve trevas sobre a terra ao meio-dia. Aquela foi a tarde mais sombria da história da humanidade. De acordo com o teólogo William Hendrickson, no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. Então, no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. A noite que é escura se transformou em claridade. E na morte do Filho de Deus, no momento em que o sol brilhava, a terra ficou em trevas. Diante do injusto sofrimento imposto ao Filho de Deus, a criação expressou o seu pranto, estremeceu, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus registra isso lá no capítulo 27 e o versículo 51. Então se percebe que a natureza revelou o julgamento divino sobre o pecado. Em Marcos 15:34, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é Deus meu, por que me desamparaste? A oração de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Revela que naquele momento ele se fez pecado por nós. Ele foi o ápice do sacrifício vicário, com que a culpa do nosso pecado recaiu sobre o Cordeiro de Deus, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por amor a cada um de nós. Ele se tornou maldito ali em uma morte de cruz por amor a cada um de nós. A taça da ira de Deus, o Pai, foi derramada sobre o Filho para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa. Ele bebeu da taça da ira de Deus que foi derramada sobre o seu Filho, sobre Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo mais terrível em nosso lugar, cumprindo a forma plena o que ocorria tipologicamente no sistema sacrificial do Antigo Testamento, quando o Cordeiro levava sobre si a culpa pelo pecado de todo o povo. Na cruz, Jesus foi o Cordeiro. 1 de Pedro 2,24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o
madeiro. Se percebe que houve um impacto na natureza naquele momento tão importante em que Jesus morria na cruz por amor a mim, por amor a você. E eu te faço uma pergunta: quais os impactos daquele sacrifício substitutivo de Jesus tem produzido na sua vida? Pensa um pouquinho. Agora vamos ver outro ponto interessante: o impacto da forma como Jesus morreu. É muito impactante a forma em que Jesus morreu. Mateus 15:37 fala sobre isso. Pode se tratar de uma forma cruel e degradante de punição. A morte de cruz era precedida por um processo terrível de tortura. Além de uma morte cruel, antes daquela morte já havia uma grande tortura. O sentenciado à morte era submetido aos rigores do chamado poste de tortura, ocasião em que sofria uma quarentena de açoites. Ou seja, era levado ao poste, ele era açoitado com o instrumento utilizado nessa sessão de violência, que era chamado de azorrague. Trata-se de um chicote com uma larga tira de couro e pedaços de chumbo e de ossos, muito afiado nas pontas. Os açoites eram deferidos nas costas da vítima, que tinha a carne completamente dilacerada. Imagina você que sofrimento. A ponto de ficarem expostas as veias, às vezes até os órgãos internos eram expostos entre os cortes. Cada chicotada, muitas delas abriam ali, rasgavam o corpo daquela pessoa que era chicoteado. Em alguns casos, um olho da vítima era arrancado e outros ficavam loucos. Poucos eram os que suportavam o castigo sem desmaiar. Foi isso que aconteceu com Jesus. Pense um pouco que Jesus sofreu por você. Às vezes, nós pensamos que não dá mais, que não aguentamos mais. Mas o que Jesus passou por nós na cruz do Calvário garante toda a nossa vitória. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que ele tinha prazer nas lutas, nas provas e nas dificuldades, porque todo aquele sofrimento que ele passava trazia para ele um prazer, uma alegria de saber que ele estava sofrendo por amor àquele que já havia pago todo o preço e executado o maior sacrifício por amor a ele e por amor a nós. Mas era muito cruel aquele momento. Então foi isso que aconteceu com Jesus. Depois de 6 horas pregado na cruz, mesmo ensanguentado, com o corpo dilacerado e em circunstâncias agonizantes, morreu com um brado de triunfo nos lábios. Mesmo sofrendo ali, ele morreu com um brado de triunfo nos lábios. Qualquer pensamento de derrota foi superado pela força do grito do nosso amado Salvador. Com sua morte, ele destruiu o poder das trevas. Então Jesus morreu de uma forma voluntária. Não foi um marco, não. Ele se ofereceu, ele se doou, ele se entregou. Em João 10:18 disse Jesus: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu voluntariamente dou a minha vida. Não foram os escravos, não foi Pilatos, não foi aquela multidão, não. Quem levou Jesus à cruz foi a sua própria vontade de cumprir o projeto e o plano de Deus aqui na terra. Foi o próprio Deus que o levou, e também por conta dos nossos pecados. Então Jesus não morreu como uma vítima
vencido contra o seu querer. Ele entregou a sua vida de livre e espontânea vontade. Ele chegou até a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas senão que eu beba. Então ele assumiu toda a nossa dor e ele se entregou ali espontaneamente para morrer. Ele não morreu como um mártir, mas entregou a vida voluntariamente. O teólogo F.F. Bruce afirma que Jesus foi levado para o local da execução, mas não como uma vítima relutante, obrigada a ir aonde por si mesmo não iria. Ele acompanhou os seus carrascos por vontade própria, por si mesmo, e carregando pessoalmente a cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. É o grão de trigo que cai e morre para produzir frutos maravilhosos para o seu reino. Cristo foi à cruz não apenas porque os judeus o entregaram por inveja, não somente porque Judas o traiu por dinheiro, tampouco porque Pilatos o condenou por covardia. Ele morreu na cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele se entregou voluntariamente por nós. Jesus morreu de forma triunfante. Amém? Então, ele morreu de forma triunfante. Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, versículo 30. Jesus não morreu por esgotamento lento. O Evangelho de João registra que na cruz o Senhor bradou: está consumado. A expressão grega tetelestai é uma palavra que indica um brado de vitória de uma pessoa que havia vencido uma batalha. No contexto judaico, esse termo possuía dois significados básicos. Quando alguém dizia assim, tetelestai, missão cumprida, eu cumpri a missão. Ou então resgate definitivo. Quando um devedor ia pagar o seu débito, a sua dívida, então ele dizia assim, tetelestai, está consumado, está pago. Eu paguei aquilo que devia. Então, com o seu brado, com o brado de Jesus ali na cruz, ele estava cumprindo todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, realizando a expiação, a remissão dos nossos pecados e a santificação da justiça divina. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, a cabeça do diabo, triunfando sobre o diabo e suas hostes malignas. A Bíblia diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, no reino da luz. Nós estamos sentados acima das potestades do mal, porque Jesus, com o seu sangue, com o seu sacrifício, garantiu a nossa vitória. O caminho, a presença de Deus foi aberto para nós. Marcos 15, 38 diz: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então o véu rasgado indicava a abolição de todo o sistema religioso judaico. Era o fim da lei cerimonial de Israel, simbolizava o lugar santíssimo, que estaria aberto para toda a humanidade. Significava que o lugar santíssimo estaria aberto para toda a humanidade, não somente para o sumo sacerdote uma vez por ano, mas todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Todo aquele que buscar a presença de Deus através do Filho Jesus, entregar sua vida, tem acesso à presença de Deus na sua vida. Então, a porta da graça foi aberta para toda a humanidade por meio da morte de Cristo. Em Hebreus 9, versículo de número 8, todos teriam acesso à presença de Deus. O antigo sistema de rito, sacrifício, estava completamente abolido. Não precisava mais sacrificar animal, porque o Cordeiro imaculado já havia sido morto na cruz, e a Bíblia diz que ele ressuscita, garantindo a nossa vitória. Então Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele mesmo é o caminho. Seu sacrifício foi perfeito de uma vez por todas.
Então, em Cristo, a sala do trono está aberta para todos. O véu rasgado de alto a baixo evidencia que a decisão de derrubar a parede da separação entre Deus e os pecadores foi uma iniciativa do próprio Deus. Esse foi um projeto que nasceu no coração do Eterno. O propósito é prover livre acesso à sua presença através do sacrifício do seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário. Como é impactante a forma que Jesus morreu, mas o resultado para nós é sem palavras, é maravilhoso. Então o caminho para a salvação foi aberto para todos. Marcos 15:39 diz: o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O centurião era o oficial romano encarregado por um destacamento de 100 soldados. Os evangelhos destacam que a autoridade responsável por chefiar o pilotão que conduziu a cerimônia de execução de Jesus, depois de presenciar todos os atos que envolveram a crucificação, teve seu coração tocado pelo Espírito Santo e reconheceu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. A conversão daquele soldado romano é um símbolo de que a salvação conquistada por Jesus na cruz alcança tanto judeus como gentios. Então todos que quiserem podem entrar pela porta da salvação, pela porta da graça. As Escrituras explicitam que o resgate pago por Jesus é válido para todos aqueles que nele creem. Cristo, a porta do céu, foi aberta a todos os povos, tribos, línguas e nações. O centurião entrou pela maravilhosa porta da graça e encontrou livre acesso à presença de Deus. Pense um pouquinho sobre isso. Você tem aproveitado esse acesso maravilhoso que Deus tem te dado através do seu Filho Jesus, através da sua palavra? Por isso que vale a pena você ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor. Então, através dessas verdades, através dessa porta aberta, através desse acesso que Deus nos dá, nós podemos falar aqui sobre o terceiro ponto. Nós podemos definir o terceiro ponto, que é o impacto sobre a espiritualidade do homem. Porque quantas vezes o homem busca o direito de vida eterna, a sensação de paz, a certeza de salvação, o homem tem buscado e não tem encontrado em nenhum lugar. Não tem encontrado nas vaidades do mundo exageradas, não tem encontrado nos desejos carnais, não tem encontrado no dinheiro, no poder do dinheiro, não tem encontrado no autoconhecimento, mas em Jesus nós podemos ver que a sua morte impactou toda a vida espiritual do homem, ou seja, causa um impacto sobre a espiritualidade. É muito interessante a simbologia do tabernáculo. O tabernáculo ele dividia-se em 3 partes. Cada uma tinha a sua finalidade espiritual. Por isso que a morte de Jesus na cruz causa também um impacto na espiritualidade do homem. Havia o átrio ou pátio, havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo. O átrio era o lugar mais comum do tabernáculo, fechado por cortinas, você pode ver lá em Êxodo 38:9. E media aproximadamente 50 por 25 metros. Nele estava o altar dos holocaustos e o lavatório. Tudo ali tinha um significado. As cortinas simbolizavam o pecador separado da comunhão com Deus. A porta de entrada do átrio fala do ingresso do pecador para a salvação, representando o acesso a Deus. O altar dos holocaustos era o ponto exato onde o pecador se aproximava de Deus pelo sangue da expiação. E a pia, ou seja, o lavatório, significava a santificação e a dedicação.
A segunda parte do tabernáculo, que seria o lugar santo, o acesso a ele era feito por uma porta fechada por um véu, chamado de primeiro véu. Nesse lugar processava-se a maior parte do ritual do tabernáculo. Nesse lugar, nele os sacerdotes ministravam ao povo. Havia nesse lugar 3 móveis: a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. Significado: a mesa era para expor os 12 pães da proposição e simbolizava a provisão material de Deus. A provisão material que Deus prometera às 12 tribos de Israel. Representava também a provisão espiritual de Jesus como o pão da vida. O candelabro de ouro tinha 7 hastes que sustentavam 7 tubos e 7 lâmpadas que continham o azeite e produziam a luz, simbolizando a atividade do Espírito Santo no santuário. O altar de ouro era a peça mais rica do santuário. Falava da comunhão, da intercessão, da oração e adoração. O altar de ouro era o lugar mais rico. O altar de ouro era a peça mais rica do santuário. Falava da comunhão, da intercessão, das orações e da adoração a Deus. E aí vem terceira divisão, que era o lugar santíssimo. Era separado do lugar santo por um véu grande, por um véu de grande espessura que impedia o sacerdote que ministrava no lugar santo olhar para dentro do Santo dos Santos. Caso isso acontecesse, a morte era certa. Nesse lugar ficava a arca e o propiciatório. Você pode conferir isso em Êxodo 26, versículo 32 a 33 e Êxodo 25, do versículo 10 a 22. Então, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ministrava à nação. No dia nacional da expiação, o Senhor se manifestava na arca sobre o propiciatório entre os 2 querubins. A arca e o propiciatório fala da glória divina, que realça a santidade de Deus, simbolizam a reconciliação do pecador com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí vem o véu, significava a separação. Quando Jesus foi crucificado, olha o impacto espiritualmente na vida do homem. Quando Jesus foi crucificado, houve um fenômeno sobrenatural e o véu do templo rompeu-se de alto a baixo. O caminho para Deus estava aberto. Olha que impacto maravilhoso sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a vida espiritual. O caminho da salvação foi aberto para todos nós. Então, para finalizar esse momento de compartilhar a palavra do Senhor, gostaria de convidar você a se conectar com essa palavra, a buscar esta palavra. Todo julgamento que culminou na sentença e morte de Jesus foi eivado de irregularidades, foi cheio de irregularidades. Contudo, fez-se necessário salientar que a cruz não foi um acidente na vida do Mestre, mas sim um plano eterno que sempre esteve no coração de Deus. Esse era o plano de Deus, que através do seu Filho Jesus, a porta da graça, a porta da salvação, fosse aberta, e ela está aberta para todo aquele que deseja entrar. Em Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 8, Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele profetizou várias vezes que o propósito pelo qual o Pai o enviara para entregar sua vida, para nos resgatar do poder do pecado. As Escrituras Sagradas afirmam de modo categórico que a morte
de Cristo na cruz não foi um acaso, não foi por acaso, mas sempre esteve na agenda de Deus. Ele entregou a si mesmo como sacrifício pelas nossas transgressões. Então, meus queridos e amados, você que já compreendeu essa mensagem, você que já entendeu o plano, o grande projeto de Deus, o grande amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já entendeu, graças a Deus. Se ainda não, leia a Bíblia, compreenda o plano, o projeto de Deus para a sua vida. Saia dessa situação, se levante, saia. A Bíblia diz que Deus nos tirou de um charco de lodo, de um tremedal de lama. Foi isso que Ele fez na minha vida. Se você se encontra nessa situação, de alguma forma, se levanta, entra pelo caminho da salvação, reconheça o sacrifício de Jesus e seja impactado por aquele momento de tamanha dor, indescritível dor, mas que sabe o significado, aquele que realmente aceita a vida de Jesus na sua vida. Que Deus abençoe grandemente, que Deus nos conduza nesse caminho rumo ao céu. Que essas palavras ecoem em sua alma, em seu coração e tragam um resultado maravilhoso na presença de Deus. Paz